Não compre scanner automotivo sem antes assistir esse vídeo. Eu vou mostrar para você o que você precisa que um scanner automotivo faça nos sistemas dos veículos atuais. Para você não ter que ficar levando o carro mais em amigo para fazer diagnóstico. Isso vai ser feito tudo dentro da sua oficina. A utilização tem que ser simples, aonde você tenha uma interface de fácil acesso. O PC Scan da Napro traz todas essas facilidades e com o melhor custo-benefício. E o melhor, sem ter que pagar mensalidade. Fique comigo até o final e tome a decisão correta. Vamos lá? Eu vou abrir aqui o equipamento PC Scan 3000 FL. Clico 2 vezes no ícone. Aí ele escreveu aqui, ó, o PC Scan 3000 FL está atualizado. Se caso ele não estivesse atualizado, o próprio equipamento iria pedir para você fazer uma atualização online. Aí é só você baixar, tá? E assim, hoje o equipamento está na versão 16. Tem gente que está com o equipamento muito desatualizado e aí às vezes liga para a gente falando que ele não faz tal função ou tal trabalho. Mas é porque está muito desatualizado. O PC Scan nas últimas versões ele melhorou demais, entrou muito sistema na parte de ABS, airbag, direção elétrica, entre outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então essa é a minha primeira tela, que vocês estão vendo aqui. Eu tenho aqui a parte de scanner, a parte de administração, para eu efetuar algum tipo de configuração. E a parte de finalizar, para eu finalizar o meu trabalho. Então vamos aqui no scanner. Eu posso fazer um cadastro do cliente se eu quiser, mas o intuito meu nesse vídeo não é mostrar as coisas mais simples, e sim mostrar o que ele faz de diferente dos outros. Então vamos vir aqui em Enter. Aí eu vou selecionar um carro. Eu vou optar aqui por um Fiat Argo, que é um carro mais novo. Pegar o 1.3. Vamos começar pela injeção. Injeção Magnete Marelli AW10GF. Cliquei 2 vezes. Aí eu vou ter que usar esse conector de diagnóstico, o SW SciCam. Aqui está mostrando onde vai o conector de diagnóstico. Eu vou dar o Enter. Quando eu der o Enter, ele carregou a minha caixinha, tá? Minha caixinha que eu falo é a USB 5000. Nós podemos também estar utilizando o PC Scan 7000. Então esse aqui é o PC Scan 3000 e esse aqui é o PC Scan 7000. A funcionalidade deles é a mesma. A única diferença é que o 7000 é Bluetooth e ele já vem com os conectores incorporados a ele. E o PC Scan 3000 ele é a cabo, por isso que ele é um pouco mais barato. Mas vamos lá. Aqui eu tenho diagnóstico de elementos atuadores. O que seria atuadores? Seria eu acionar todo tipo de atuador que tem no carro para ver se ele está funcionando. Então eu dou o comando aqui, vou lá e faço ele e vejo se ele está funcionando. Mas isso a gente já conhece, isso outros scanners também faz. Consultar a memória de avarias, para eu ver o defeito que está dando no veículo. Apagar a memória de avarias, normal também. Mas vamos no show, modo contínuo. Esse nosso trabalho, a gente não está ligado em nenhum carro, porque aqui o meu intuito é só mostrar o que tem de diferente nesse equipamento. Tá? O que você precisa saber para você poder optar em comprar o nosso equipamento. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um monte de informação dos sensores, nós temos várias informações de atuadores, sinais PWM, sinais de todos os componentes do veículo, da parte de injeção eletrônica. E o interessante é que a gente tem tudo de uma vez só. Então a gente consegue fazer uma análise rápida. Você não precisa procurando item a item, não. Aqui está tudo aqui. As principais informações estão aqui, tá? À minha direita eu tenho alguns botões aonde eu consigo verificar mais informações, tá? Então aqui são as principais leituras e à direita eu tenho mais informações. Mas quando você vai optar em comprar um equipamento, o que você tem que prestar atenção? Na parte de sonda lambda, então aqui ó, sonda lambda B1S1, então é a sonda lambda 1 antes do catalisador e a sonda B1S2 após o catalisador.
Então, essas duas informações elas são muito importantes para nós, principalmente nos carros que tem catalisador. Isso faz toda a diferença. Outro detalhe que é importantíssimo a gente ter é a relação ar-combustível. No caso aqui, está marcando 0 porque não está ligado em carro nenhum. Mas se ele tivesse com gasolina, ele iria marcar 13,2, que é o AF. Se ele tivesse com álcool, etanol, ele iria marcar 9. Alguma coisa diferente disso podia estar misturado o combustível ou a sonda não estaria lendo, tá? Se eu selecionar qualquer um dos botões que estão aqui, eu aciono o gráfico. Aí com o gráfico eu vou conseguir fazer uma visualização mais completa para eu tirar mais solução para o meu problema. Vamos lá, vamos continuar. Tem também aqui a posição da borboleta, atuador da borboleta, entre outras coisas. Você tem a opção de fazer a impressão também dessas informações. Vamos anular aqui. Funções adicionais. Quando você acaba de fazer o trabalho em um carro, uma revisão, num carro desses mais novos, existe a necessidade de você fazer um ajuste fino. E esse ajuste fino, ele você só consegue fazer esse ajuste fino através desses botões de funções adicionais. Então você tem aqui, ó, reset dos parâmetros autoadaptativos. O que é isso? Depois que você consertou o carro, você tem que ter essa opção para você dar uma resetada na central, você inicializar um novo funcionamento, para informar ela que você fez uma revisão, trocou vela, trocou filtro, limpou bico, regulou válvula, né, de alguns carros, e a partir de agora ele vai fazer uma nova adaptação. Depois tem a adaptação do corpo de borboleta. Então quando você limpa o corpo de borboleta, na maioria das vezes você vai lá, você dá partida no carro, ele faz um autoajuste automático. Mas existem algumas situações que ele não faz, aí é somente via scanner. Então é importantíssimo ter essa função, isso aqui é muito importante. Aprendizado da mistura. Então, o que é o aprendizado da mistura? Forçar o AF. Então, quando você mexe em um carro e você quer que ele inicie uma nova aprendizagem de AF, você clica aqui, tá? Quando você troca o combustível de forma drástica, o carro está com gasolina, você esgota o tanque e põe só álcool, aí o carro ele se perde. Aí o que você tem que fazer? Você tem que forçar o aprendizado, tanto com álcool quanto com gasolina, tá? A maioria dos carros nós conseguimos fazer essa parte de forçar o aprendizado, mas existem algumas situações de alguns carros, principalmente os carros mais antigos, que não dá essa opção de você forçar o aprendizado. Aí o pessoal liga pra gente e fala assim: pô, eu não estou conseguindo fazer o aprendizado, não tem a opção no aparelho. Não é que não tem a opção no aparelho, é que o módulo do carro não apresenta essa informação pra gente. Então a gente não consegue filtrar isso, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte: quando a gente faz um trabalho desse de forçar aprendizado, a gente tem que ver o porquê que a gente está fazendo. Porque às vezes o carro está, vamos supor que o carro esteja com álcool, está marcando 9 de AF, tá? Desculpa. Vamos supor que o carro está com álcool, ele teria que marcar 9 no AF. E vamos supor que ele está marcando 9,8 ou 10. Significa que tem o quê? Tem alguma mistura, alguma coisa está acontecendo. Aí o que você tem que fazer? Antes de você forçar a aprendizagem, você tem que consertar o carro. Você tem que trocar o óleo, porque o óleo contamina. Tem que ver se o anti-chama não está todo saturado, porque se ele estiver saturado e se o óleo estiver contaminado, vai acontecer isso. Se de repente estiver dando um excesso na parte de injeção, também vai fazer isso. Então você tem que consertar o carro. Você vai fazer essa parte aqui de aprendizagem quando for necessário, tá? Quando acontecesse essas coisas extremas, ok? Então isso é muito importante, tem que ver se o scanner que você está optando em comprar faz esse trabalho, tá? Então eu vou entrar aqui agora em uma Chevrolet Spin. Vamos abaixar aqui para chegar nela, aqui ó, Spin. Injeção, ainda estamos falando de injeção Acedelco. Confirma. Vai carregar.
Dei uma olhada aqui, ó. Então eu tenho aqui avarias, informação de identificação, modo contínuo, funções de controle, configurações e reset. Funções de configuração e reset. Clico 2 vezes aqui. Aí, aqui eu tenho um monte de situação diferente do que a gente estava vendo no Argo. Então eu tenho ó, zerar composição do combustível, reset de ajuste de combustível e programar tipo de combustível, que seria a mesma coisa do que a gente estava vendo até então. Aí eu tenho aqui, ó, aprender aquecedor de O2, que é quando você troca a sonda lambda, você tem que fazer um ajuste, caso ela não leia. Aprender posição de repouso do corpo da borboleta. E aprender valor da árvore de manivelas. Gente, esse aprender posição, aprender valor da posição da árvore de manivela, tá dando baile num monte de gente, tá? Então o reparador troca a correia dentada e o carro começa a piscar a luz acima de 4.000 RPM. O que aconteceu? Quando ele tirou a correia, a central perdeu a referência do sensor de fase com o sensor de rotação. Quando o reparador faz uma troca de correia dentada, ele precisa informar a central que essa troca foi feita, para ela fazer o ajuste do sensor de rotação com o sensor de fase, tá? Então isso é possível somente através do scanner. E se não faz, o carro dá um monte de problema, acende luz, acima de 4.000 RPM ele começa a falhar. Isso em alguns casos, às vezes troca e não acontece nada, mas na maioria das vezes acontece. Existem algumas situações de alguns carros mais antigos que você consegue fazer isso acelerando o carro até 5.000 RPM e caindo a rotação. Quando a luz da injeção começa a piscar, alguma coisa assim. Mas nem todos. O caso da espinha é um desses, tá? Um outro caso que é novidade que entrou é esse carro aqui, ó. Que muita gente está pedindo e o Napro já está fazendo. E muita gente não sabe que o Napro está fazendo isso. Vamos entrar num Renault. Vamos entrar num Sandero. 1.6 8 válvula High Power ou High Torque, os dois têm essa função, Continental. Vou dar o Enter. Funções adicionais. Reset dos parâmetros adaptativos. Posição do virabrequim, gente. Então tá aqui, ó. Então os novos carros da Renault, como o Sandero, Duster, Oroch, entre outros, tem essa opção. Então quando você troca a correia, você tem que fazer esse trabalho. Se você não fazer, o carro vai ficar com falha, tá? E eu não sei se a concorrência faz isso, mas o PC Scan já está preparado, tá? E tem mais. Inicialização do comando de válvulas, reconhecimento da posição da borboleta, adaptação da mistura. Então essas seriam algumas funções da parte de veículos gasolina e flex. Agora eu vou mostrar para vocês o que ele faz na parte diesel. O PC Scan 3000 ele já está habilitado para a parte diesel leve e o PC Scan 7000 está habilitado para a parte diesel leve e pesadas, tá? A única coisa é que no 7000, quando o pesado for OBD, tranquilo. Agora quando for outro tipo de conector, aí você tem que adquirir o conector, tá? Mas deixa eu mostrar algumas funções que é super interessante na parte diesel você fazer. E você que tem o PC Scan, que está precisando atualizar, atualiza, porque ele na versão 16 ele é um espetáculo na parte de diesel. E se você não mexe com diesel ainda, amigo, vem pro diesel, que o diesel é um negócio muito bom. Vamos lá. Vou finalizar aqui. Para começar, eu vou entrar numa Toyota Hilux. Eu vou pegar essa aqui acima de 2012. Injeção. Estamos falando de injeção ainda. Então eu tenho diagnóstico de atuadores, consultar a memória, apagar, modo contínuo, mas vamos para as funções adicionais. Então tá lá, ó, inicialização da bomba de alta pressão, reset dos parâmetros autoadaptativos e reinicialização do valor de aprendizado IART. Gente, o que é isso? Quando você faz um reparo num carro desse, ou de repente você precisa trocar os bicos injetores, se você simplesmente colocar os bicos lá e dar partida no carro, ele não vai ficar com rendimento 100%, ou às vezes a marcha lenta fica irregular. Aí você faz essa reinicialização e aí você consegue ter um carro sereno, tá? Um carro perfeito. Então, o equipamento já está preparado para fazer isso, na Toyota.
Agora vamos ver na Amarok. Vamos finalizar aqui. Volkswagen, Amarok, biturbo, injeção, EDC17. Confirma. Então na Amarok temos todas essas funções também. E vamos lá nas funções. Nós temos aqui as funções adicionais, tá? Que você consegue fazer um monte de situação, certo? Que eu já vou voltar nela aqui para mostrar para vocês. Mas vamos falar dos bicos. Programação. Valores de correção das válvulas de injeção. Então lá na Toyota você tem que fazer aquela adaptação do eART. E na Amarok, o que você tem que fazer? Quando você troca os bicos injetores, você tem que programar, fazer uma correção das válvulas de injeção, tá? Com o código IMO, que vem escrito em cima do bico injetor. Então você coloca esse código e o carro vai aceitar os bicos injetores da melhor forma possível, tá? Depois nós temos aqui nas funções adicionais, uma outra coisa que é importantíssima a gente fazer com o scanner é a regeneração do filtro DPF. Então os carros diesel acima de 2012, eles têm o DPF, que é o filtro de partículas. E esse filtro de partículas é muito fácil de ficar saturado, principalmente se o condutor anda só no meio urbano. Se o condutor viaja, aí não tem problema, porque ele faz uma regeneração automática desses particulados que não são expelidos para a atmosfera. E quando ele se satura, acende uma luz no painel pedindo que faça uma regeneração. E essa regeneração você consegue fazer através do PC Scan. Então, ó, tá aqui, ó, regeneração do filtro de partículas. Aí ele vai fazer um procedimento, inclusive no canal no YouTube da Napro, você vai encontrar lá um vídeo ensinando como que é feito isso na prática, bem interessante. Isso é uma função, olha as outras funções. Então você consegue fazer um monte de adaptação na Amarok. Isso é muito importante para a Amarok, tá, gente? Tá, agora vamos falar da pastilha de freio traseira dos veículos que tem o freio de mão elétrico. Então vamos entrar aqui, ó, finalizar. Ah, esqueci de um detalhe. A regeneração também, além de fazer a regeneração de quase todas as montadoras, nós já estamos fazendo a regeneração na Jeep Compass, na Renegade e na Fiat Toro, tá? Vamos voltar aqui. Já que eu falei de Jeep Compass, vamos entrar no Jeep. Opa, olha lá. Jeep Compass. Então eu tenho aqui, ó, a alavanca do câmbio, gente. Olha só, né? Não é só entrar no câmbio, tem que entrar na alavanca do câmbio. A alavanca do câmbio tem um módulo também agora, que a gente tem que fazer ajuste, ver código de falha, entre outras coisas. Mas vamos aonde eu estava falando, ó, freio de estacionamento EPB. Vou clicar 2 vezes. Vou dar o Enter. Então tá aqui, ó. Funções adicionais. Habilitar modo de manutenção. Então, quando você vai trocar a pastilha de freio desses carros que são com freio elétrico, em alguns modelos, na maioria dos modelos, você tem que entrar via scanner para quê? Para abrir a pinça traseira e você poder fazer a troca. Alguns modelos você tem que fazer a abertura elétrica via scanner e também a abertura mecânica. E alguns não, alguns você só faz a abertura eletrônica. No caso da Compass, a função é essa aqui que vocês estão vendo, ó, habilitar modo de manutenção e desabilitar modo de manutenção, tá? Nós fazemos essa troca também na Land Rover Evoque, nos veículos da Audi A4, A5, S4, S5. Nós fazemos isso no Volvo XC60. Nós fazemos isso no Honda HR-V e mais alguns carros que eu não estou lembrando agora. Mas esses é só para gravar na cabeça de vocês. Agora vamos falar de outra função. Vamos falar da função de imobilizador. Muita gente pergunta pra gente, pô, mas o scanner da Napro puxa código do imobilizador? Gente, o nosso scanner, ele puxa código de imobilizador de alguns sistemas. A gente não gosta nem de divulgar, porque não é muito, é pouco. E outra, o reparador mecânico, ele não é técnico nem especialista na parte de imobilizador. O que a Napro possibilita para você é o quê? É você fazer o reconhecimento da chave, desde que você tenha a senha.
Mesmo porque o pessoal vende scanner por aí dizendo que o scanner dele puxa a senha de imobilizador. Mas puxa de um ou outro. De um ou outro a gente também puxa, tá? Agora eu quero ver puxar de tudo. Puxar de tudo tem que ser equipamento específico. Aí é onde você tem que ligar para o seu parceiro que mexe com o mobilizador, que é o chaveiro normalmente, que ele já tem o equipamento dele habilitado com um monte de função dessa. Aí você faz uma parceria com ele vai lá, ele puxa a senha, às vezes ele cobra um valor bem pequeno, aonde ele já sabe, já te ajuda onde fazer. Porque não adianta a gente querer fazer tudo, a gente não dá conta, tá? A gente tem que ficar bom onde? Na parte de consertar o carro, ok? Então vamos entrar aqui, ó. Eu vou buscar aqui um carro da Fiat. Vamos pegar um Uno novo. Uno novo. Vou pegar esse aqui, 10 2013. Aqui, ó. Tem aqui, ó, leitura, PIN code e preparação. Então eu vou clicar 2 vezes aqui, só para mostrar para vocês. Então tá aqui, gente. A hora que eu apertar aqui ler PIN, né, ele não vai comunicar porque não está ligado no carro. Mas ele já vai te mostrar aqui qual que é a senha para você poder fazer a programação das chaves, tá? Então, existem algumas situações que ele faz. Mas não comprem o PC Scandanapo para você puxar senha, tá? O nosso foco não é esse. Então, o PC Scandanapo puxa senha? Puxa. Em todos os carros? Não. Então ele puxa de alguns? Com certeza, beleza? Beleza, vamos falar agora de ABS. Vamos entrar aqui num Cruze. ABS com SP. ESP, gente, é controle de estabilidade, tá? Só para quem não sabe aí. Então eu tenho aqui, ó, todas as informações que eu necessito para a gente fazer uma boa análise, né? A velocidade de todas as rodas, o ângulo da direção do volante, entre outras coisas. Funções de controle, para eu fazer algum teste de atuador. E funções de configuração e reset. Então eu tenho aqui, ó, calibração do sensor da posição da direção. Então quando você faz algum reparo, de repente você leva o carro para fazer um alinhamento e o camarada mexe na barra de direção, alguma coisa assim, ou bate a roda, o cliente bate a roda e entorta alguma coisa, ele pode perder a referência. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a calibração do sensor da posição da direção. Se você não fizer isso, vai ficar acesa a luz do ABS e do ESP, tá? Que é o controle de estabilidade. Então o Napro faz esse trabalho. Vamos finalizar. Vamos entrar agora num Jetta, só para eu mostrar um detalhe para vocês bem interessante. Volkswagen Jetta. Vou pegar esse TSI aqui. ABS. MK60, que é o que mais tem. Então ele tem todas as informações, mas vamos lá para o que interessa, né? Funções adicionais. Então, ó, olha que interessante, gente. Identificação avançada, onde ele traz um monte de informação do módulo. Adaptar sensor de ângulo de direção, adaptar limite de batente da direção, adaptar o sensor de aceleração lateral, adaptar o sensor de pressão do freio e adaptar o sensor de aceleração longitudinal. Bom, já que a gente está falando de calibração de ângulo de direção, existe alguns sistemas, alguns veículos que você tem que fazer via caixa de direção, porque ela é elétrica, tá? Então vamos mostrar aqui como que funciona. Vou pegar aqui um Kia Soul. Direção assistida. EPS. Vamos dar o Enter. Eu estou usando o Kia Soul, mas Hyundai, entre outros carros que usam direção elétrica, é o mesmo caminho, tá? Então a gente vem aqui, ó, tem as funções normais e tem aqui funções adicionais. Então tá aqui, ó,
Calibração ASP, sensor de ângulo de direção. Então, quando você remove uma caixa de direção dessa, ou de repente você vai fazer um alinhamento ou acontece alguma coisa no carro na parte de direção, às vezes ele perde a referência, aí tem que fazer essa calibração. E principalmente nesses carros que tem aquela pecinha que vai lá dentro da caixa de borracha, que dá bastante problema. Tem vários vídeos na internet ensinando como é que troca, até do nosso amigo Nivaldo Orágio, que é expert na caixa de direção. Então ele mostra como é que a gente faz esse trabalho. Deixa eu falar um detalhe importante para vocês. Existe uma função, eu vou até entrar aqui, eu me lembrei agora. Existe uma função na Volkswagen, no Fox e no Up, no novo Fox e no Up. Vou pegar esse TSI aqui, ó, direção assistida, EPS NSK Gen 1. Do Enter. O que faz? Quando o camarada bate o carro, que aciona os airbags, tá? Por segurança, a Volkswagen ela colocou esse sistema em que trava a direção. A direção não funciona mais, ela fica dura, ela é uma direção elétrica. Aí o cara fala, mas por que isso acontece? É que essa direção elétrica do Up e do Fox, ela tem muitas peças de plástico internamente dela. Aí o que ocorre? Numa pancada, numa batida que acionou os airbags, a montadora entende que se acionou o airbag pode ter dado algum problema na caixa de direção, de repente comprometido alguma peça de plástico. Então eles bloqueiam a caixa para ela não funcionar mais, tá? E aí pede para trocar. Só que nós sabemos que isso só precisa ser trocado quando a pancada chega nela. Então, às vezes, a pancada nem chegou perto da caixa e a montadora já bloqueia isso. E aí, o que a gente consegue fazer com o PC Scan da Napro? A gente vem aqui, ó, funções adicionais. Nessa parte aqui, ó, reset de todos os valores adaptativos. Quando você clica aqui, ele vai apagar os valores adaptativos e a caixa de direção vai voltar a funcionar. Isso eu acho muito legal. Um trabalho desse, gente, quando aparecer uma situação dessa para você, você pode cobrar um valor aí bem bacana, tá? Então vamos falar aqui de airbag. Eu vou entrar num veículo da GM, vamos entrar aqui num Onix. Airbag. Airbag GM LAN SW. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? O airbag da linha GM é um protocolo diferente, não é protocolo CAN, é protocolo SW, tá? Então a linha de comunicação é diferente. Então será que o equipamento que você está comprando faz isso? Porque o PC Scan faz? Então cuidado, tá? Então faz direitinho, você vai conseguir fazer reparo no airbag do carro, no veículo que você estiver fazendo reparo. Agora vamos entrar num sistema que eu acho bem legal. Eu vou entrar na Jeep. Vamos entrar na Jeep Cherokee, não, na Compass ou Renegade. Vamos entrar na Compass. Tem uma situação aqui que é bem interessante, que eu quero conversar com aqui, ó. Sistema de prevenção de incêndio, tá? Sistema de prevenção de incêndio é o que a gente chama de FPS, tá? Significa Fire Prevention System, que é um sistema de prevenção de incêndio. Isso já é utilizado pela Fiat já há muito tempo. Eu não sei se vocês se lembram do interruptor inercial, que quando o camarada batia o carro, o interruptor abria e aí a bomba não funcionava mais. No caso, um capotamento, o cara capota o carro para a bomba parar de funcionar. Então esse FPS simplesmente é isso. Só que esse interruptor inercial é um interruptor eletrônico. Então quando o camarada bate o carro ou acontece alguma coisa, ele se abre, ele para de funcionar a bomba de combustível. E para ela voltar a funcionar, como não é um interruptor inercial que você vai lá e aperta o botão, você tem que entrar pelo scanner e fazer um procedimento, que é esse aqui, ó, Sistema Fire Prevention System. Então você vai vir aqui e vai dizer e vai desabilitar esse FPS para o carro poder funcionar. A linha Fiat, os carros novos da linha Fiat também faz isso, tá?
Aqui, funções adicionais, ó, Fire, prevenção contra incêndio. Os carros novos da linha Fit também faz isso. Argo, esse novo Toro, Cronos. Isso, Cronos. Então esses carros novos já faz esse trabalho também. Tem alguns, o Uno novo, tem alguns veículos que você consegue desabilitar isso sem o scanner. Mas tem alguns que você não consegue. E a Jeep é um deles, tá? Isso já está tudo pronto no equipamento. Muita gente pergunta se dá para usar o nosso equipamento, o PC Scan, em câmbio automático e câmbio automatizado. Gente, para câmbio automatizado, nós somos referência, tá? Então, difícil o que o PC Scan não vai fazer em câmbio automatizado. Inclusive, tem um monte de gente usando, postando vídeo, dando aulas, ensinando como que faz reparo nesse tipo de sistema, utilizando o PC Scan, que ele é o equipamento que hoje consegue fazer todas as funções e todas as funções adicionais necessárias para fazer o reparo nesse tipo de transmissão automatizada. Aí o cara fala assim, tá, mas e o câmbio automático, ele faz? Gente, existe uma tabela que quando você vai comprar o equipamento, com todos os sistemas que o PC Scan vai atender. Se a gente for procurar nessa tabela, na versão 16, vocês vão ficar abismados do tanto de transmissão automática que ele vai ler, tá? Então ele está abrangendo muita coisa. Tá sendo assim muito interessante, tá? Não que você não precise de um equipamento mundial para você mexer com transmissão. Eu acho que é interessante ter. Quem mexe só com transmissão automática, ter um equipamento mundial, né? Vamos dizer assim, que faz carros do mundo inteiro. Porém, a gente sabe que os câmbios, os sistemas de câmbio automático, automatizado e o DSG que o PC Scan, a gente sabe que quando ele entra, ele faz e faz bem feito, tá? Então compensa sim você comprar o PC Scan, porque só o que ele fizer ali já vai ser lindo, já vai pagar assim o preço do equipamento mais um pouco, ok? Então deixa eu mostrar para vocês só um detalhezinho que eu acho interessante mostrar que o PC Scan faz nos câmbios automáticos. Vamos lá. Vamos entrar aqui numa Volkswagen Amarok. Biturbo. Transmissão. AT8, 8 velocidades. Porque tem muito scanner, principalmente scanner mundial, viu gente? Aqui entra, lê, apaga, faz as leituras, mas não atua nada. E nesses câmbios mais novos, você tem que fazer um monte de ajuste depois que você faz um reparo ou quando perde programação. Então, o que é isso? Ó? São essas funções adicionais. Olha quanta coisa que tem para fazer aqui. Ó. Reset de valores adaptativos, apagar valores de adaptação específico, apagar contador dos processos de arranque e paragem e adaptação rápida. Então, se você não tem essas funções aqui no scanner que você está adquirindo, nem compra, tá? Não adianta. Não adianta você achar que vai pagar, sei lá, R$500 mais barato, R$1.000 mais barato e não faz isso aqui. Isso aqui pode te salvar. Se aparece um carro desse, uma caminhonete dessa, só um ajuste desse aqui, você vai cobrar essa diferença, tá bom? Essa função a gente está fazendo já na maioria dos câmbios DSG, que é necessário fazer esse tipo de trabalho, tá? Outra coisa legal que eu acho interessante você saber. Os carros da linha francesa, eles têm um sistema que se chama modo eco. Eu acho que já é conhecido de muita gente. E quando ele ativa esse modo eco, a gente tem que ter um equipamento para desativar o modo eco e o carro voltar a funcionar. Ah, mas por que existe o modo eco? Quando a bateria do carro ela já não está com aquela carga perfeita, tá? O que acontece? Como um sistema de segurança, a central, ela simplesmente ela inibe o funcionamento do motor. Porque quando o cara está dando partida, a tensão está caindo muito. Isso pode afetar em algum módulo e queimar algum módulo. Aí o cara tem que fazer o quê? O reparador tem que trocar a bateria ou fazer o conserto ali de algum ponto positivo ou negativo que está com mau contato, trocar a bateria, tá? E desabilitar o modo eco.
então o PC Scan já desabilita o modo eco também. Só que, ó, não adianta desabilitar o modo eco se não trocar a bateria ou fazer o reparo, tá? Tem gente que desabilita o modo eco e não troca a bateria, só dá uma carga nela. Meu, não resolve nada, tá? Então vamos lá. Vamos entrar aqui no Peugeot. Vamos pegar aqui um 307, que é um carro um pouco mais velho, que é o que está dando mais problema, né? Pegar 1.6 flex. Módulo de controle da carroceria. Vou pegar essa primeira opção mesmo. Atuadores, consultar a memória, apagar, modo contínuo, funções adicionais. Vamos lá nas funções adicionais. Então tá aqui, ó, reset de manutenção, que é para você apagar as luzinhas de óleo, luzinhas de inspeção. Inibição do modo de economia de energia. Tá aqui, ó. Então é só você clicar 2 vezes aqui, ele já vai abrir e já vai desabilitar o modo eco. Até um ano atrás, que a gente não fazia o modo eco, a gente tinha que pagar um monte de dinheiro para quem tinha o equipamento específico para o modo eco. Então agora não precisa mais. Então assim, o que eu tinha para falar para vocês sobre o scanner é isso. Então na hora de você decidir qual comprar, pergunta para o vendedor se faz essas coisas que a gente acabou de falar. Se fizer e tiver um custo-benefício igual do PC Scan, aí a gente tem que comparar realmente. Agora, gente, se não fizer e for mais caro, aí não compensa, tá? Aí não tem por que você deixar de comprar o PC Scan para comprar um outro equipamento. Tá? Tem gente, o pessoal está vendendo equipamento muito caro e às vezes não faz nem isso que a gente está mostrando aqui. Pô, aí não adianta, tá bom? Então o recado é esse e vamos comprar. Abraço, até a próxima.